Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez nessa noite por tantas oportunidades boas que o Senhor tem nos dado. Aleluia. E agora nós oramos pela vida do Senhor, Pedro, para que o Senhor, ó Deus, possa continuar estendendo sobre ele o teu cuidado, a tua mão, dando a ele graça, sabedoria, e que a palavra que o Senhor colocou em seu coração possa encontrar também, ó Deus, uma terra fértil no nosso coração. Que a tua palavra possa gerar vida e transformação em nós. Nós oramos, abençoando a vida do Pedro, da sua casa, da sua família e do seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Quantos estão animados aí? Amém? Glória a Deus, né? Não tem nada melhor, não tem nada igual do que estar na presença do Senhor, estar em comunhão com os irmãos. Isso é motivo de muita alegria, né? Só de o Senhor, tudo que o Jesus já fez por nós, já seria um motivo de estarmos alegres, louvando, né? Quantas pessoas não têm essa oportunidade de estar congregando aqui como nós, e isso já é um motivo de muita alegria. O Felipe já colocou, o Felipe é bem rápido. Né? Antes de tudo eu vou estar orando, mas assim, novamente, né? O pastor Joru, mas estava orando muito por uma palavra, né? Nesse tempo agora, e o Senhor me trouxe uma palavra para estar compartilhando com os irmãos, mas antes, queria estar orando, né, para que a palavra, de fato, esteja caindo no nosso coração, que a gente não esteja aqui simplesmente por estar, mas que estejamos aqui de coração aberto ao que o Senhor quer falar, amém? Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa primazia, o Senhor é tudo em todos, ó Pai, o Senhor é o Senhor da igreja, ó Pai, o Senhor, ó Pai, é o Rei dos reis, o Senhor é exaltado, glorificado, ó Pai, nossas vidas se rendem ao único que é digno, ó Pai, que é Cristo Jesus, ó Pai, que Cristo seja revelado aos nossos corações aqui essa noite, ó Pai, que o Espírito Santo revele Jesus a cada irmão, cada irmã que entrou neste lugar, ó Pai, aqueles que te conhecem e aqueles que vão te conhecer, ó Pai, Espírito Santo de Deus, ó Pai, que as palavras, ó Pai, que sejam anunciadas aqui, ó Pai, caiam, Pai, em cada coração, ó Pai, que cada um esteja aqui atento à Tua voz, Jesus, porque os dias, Pai, são curtos, ó Pai, os dias, ó Pai, o Senhor tem chamado a Tua igreja, Pai, para um tempo, ó Pai, de viver, ó Pai, o reino do Senhor e as Tuas verdades, ó Pai, a verdade que liberta, que transforma e que dá vida. Obrigado por tudo, ó Pai, dá-nos um coração, ó Pai, aberto a Te ouvir, Jesus. Em nome de Jesus eu oro, amém. Irmãos, eu estava preparando uma palavra, e antes de tudo, né, só lembrando, né, a conferência está chegando, já fizemos alguns recados, só para lembrar também, nós começamos uma célula nova toda quinta-feira, célula de casais aí, então quem é casado, ainda não está numa célula, fica o convite também. Mas hoje, né, vamos para a palavra aqui, uma palavra que, né, Deus preparou aqui para essa noite para nós, é sobre o orgulho. E ali até coloquei ali, orgulho, um perigo oculto. Na última vez que eu ministrei aqui num domingo, eu falei sobre maledicência, que era você falar mal do outro. E uma série de mensagens, né, que, né, às vezes eu tenho preparado aí ao longo desses anos, né, desde que eu converti, eu creio que 2 perigos ocultos da igreja. Primeiro, a maledicência, porque ela vem muito disfarçada, né? A gente fala mal das pessoas, a gente fala mal dos irmãos, a gente tem esse hábito, né, ruim. Na última oportunidade eu falei muito sobre isso, né? Inclusive John Wesley, né, que é o fundador do metodismo, ele tem uma ministração que chama Cura da Maledicência, que para mim é a melhor ministração dele. Quem não pode, tem lá o PDF no Google, em qualquer lugar, inclusive no site da igreja. Mas assim, é um perigo, né? Assim, é um perigo a maledicência, porque ela vem sob disfarce. Então a gente está tão acostumado que às vezes ela usa a maledicência, ela usa até máscaras, né? De estar falando do outro, né? De alguma ocasião, né? E a gente às vezes tem muito isso, né? Na nossa cultura. E hoje eu vou falar sobre orgulho, que também é algo está oculto, né? Assim, é um perigo oculto, que muitas das vezes a gente não percebe, né? A questão do orgulho, e ela é raiz de muitas coisas. Inclusive coloquei uma imagem ali de uma árvore ali meio seca, né? Sem muitas raízes. Pode passar aí, Felipe. Então vamos abrir lá em Tiago 4, 6. Amém? Tiago 4, versículo 6. Glória a Deus. Tomar uma água aqui, porque hoje o dia foi intenso, tivemos um aniversário. Ontem
teve um tempo juntos aí com a mocidade, né, com a juventude, foi muito bom, tempo de aprendizado aí sobre relacionamento, né, e aqui, todos acharam, amém? Glória a Deus? Glória a Deus. A Bíblia diz, né, vou até ler ali, Deus se opõe, ou Deus resiste, né, em algumas traduções, aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Meus irmãos, a palavra resistir, né, quando a Bíblia fala Deus resiste, ela aparece poucas vezes na Bíblia, né, quando Deus resiste, né, a gente sabe que Deus é um Deus que tem um amor incondicional, é um Deus gracioso, é um Deus poderoso, é um Deus justo, mas muitas poucas vezes a Bíblia vai dizer sobre a resistência de Deus sobre algo, né? Porque a Bíblia fala que Deus deseja que todos conheçam a Ele e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porém, um dos únicos textos, citações, que a Bíblia vai dizer sobre o que Deus resiste, e a gente tem que conhecer o coração de Deus, né? Igual a maledicência, por exemplo, tem um texto que fala, né, que é pior do que o pecado de feitiçaria, né, de várias outras coisas. Mas, trazendo aqui para o orgulho, a Bíblia vai dizer, né, que Deus resiste ao soberbo. Então, assim, se Deus resiste a algo, meus irmãos, é algo muito sério, né, assim, mas Ele dá graça a quem é humilde. Então, meus irmãos, eu creio muito, né, assim, que Deus tem falado, né, sobre esse tema, sobre orgulho, porque isso acomete muitos irmãos da igreja, né? Muitos de nós, né, somos acometidos pelo orgulho, e a Bíblia fala que Deus, né, Ele tem uma resistência sobre aquela pessoa que chega na soberba. Pode passar, Felipe? E assim, eu creio que Deus quer falar muito conosco aqui, ó. Isaías 2 vai dizer assim: os olhos arrogantes do homem serão abatidos, e o orgulho dos homens será humilhado, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então a Bíblia vai dizer, né, que os olhos arrogantes do homem vão ser abatidos e o orgulho do homem será humilhado. De tanto assim, né, que o Senhor abomina, né, resiste ao orgulho. Meus irmãos, algo assim, né, que eu vejo muito, uma palavra que Deus tem me dado muito sobre esse tempo que a gente vive, né, assim, onde cada um tem buscado, né, os seus próprios interesses, né, vou dizer assim. Uma palavra que Deus tem me dado muito é que é necessário, né, que as coisas que não têm fundamento na nossa vida, né, desapareça, para aquilo que é inabalável permaneça. Então, assim, Deus tem me dado uma palavra muito assim sobre nós como igreja, né, sobre todas as igrejas, assim, eu vou falar em geral, mas assim, sobre é necessário que aquilo que é abalável seja abalado para que aquilo que é inabalável permaneça. Eu creio que são tempos, meus irmãos, em que muitas estruturas estão sendo mexidas. Estruturas do nosso coração, estruturas do nosso entendimento. Por quê? Eu creio que Deus está trazendo, né, sobre a terra um tempo assim que as coisas abaláveis vão ser necessárias, né, ser abaladas, para que aquilo que é inabalável permaneça. E o que é inabalável? Cristo, o firme fundamento de todas as coisas. Então, meus irmãos, Deus começa a mexer conosco, né, com a nossa igreja, nossa família, em vários ambientes, até que aquilo que é inabalável permaneça, né? E para isso, né, Deus tem que destruir os olhos arrogantes, né? E o orgulho precisa ser abatido do nosso coração. Quantas das vezes, né, assim, as pessoas deixam de receber as coisas por causa do orgulho. Muitas das coisas que a gente não recebe de Deus, muitas das vezes procede do orgulho. E muitas das coisas que a gente recebe de Deus, quase sempre procede da humildade. Geralmente, né, a humildade, ela traz, né, consigo muitas bênçãos, mas o orgulho, inclusive, ela traz a resistência de Deus sobre nós. Né, pessoas orgulhosas, né, dificilmente elas vão avançar em muitas coisas. Pode passar, Felipe. E a Bíblia vai dizer em Provérbios que o orgulho vem antes da destruição. E o espírito altivo antes da queda, Provérbios 15, 18. Então o orgulho vem antes da destruição. Até coloquei ali, né, um destaque ali, né, em Provérbios 15, 18. Vai dizer que o orgulho ele vem antes da destruição. E o espírito altivo antes da queda. Então todos os pontos de destruição que você vê na nossa vida, na vida das pessoas, muitas das vezes o orgulho vem antes. Né, assim, repete comigo aí, o orgulho
vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Irmãos, isso é muito sério, né? Assim, porque quando a gente vê algo sendo destruído, né? Assim, você pode saber que antes veio o orgulho, né? Assim, antes da queda vai vir o orgulho, e ele às vezes ninguém percebe, né? Porque ele vem muito disfarçado. A segunda palavra lá em Provérbios, quando vem o orgulho, chega o quê? A desgraça. Olha que forte. Mas a sabedoria está com os humildes. Então, meus irmãos, quando vem o orgulho, vem a desgraça. E por que Deus está trazendo essa palavra sobre orgulho? Porque nós, como igreja, nós só vamos avançar em unidade se existir humildade. Não existe nenhuma realidade de igreja, de corpo de Cristo, que exista unidade, aperfeiçoamento, multiplicação, frutificação, se não existir antes humildade. Porque na convivência com os nossos irmãos aqui no corpo de Cristo, no meio da igreja, é que a gente vai ser testado nessas coisas, né? Muitas das vezes de ouvir o outro, às vezes sem concordar em algumas situações, muitas das vezes, e a Bíblia fala, né, como um ferro afia o outro ferro, assim, um amigo, né, ele afia o outro amigo. Muitas das vezes é no confronto, é quando existe o atrito, é quando as coisas vão entrando num nível mais profundo, é que existe nosso teste de humildade. É aí que a gente vai ver, né, assim, se a gente está aqui pela obra do Senhor, né, pelo fundamento do Senhor, ou se a gente está aqui por uma obra nossa, por um fundamento nosso. E o orgulho, meus irmãos, ele vem antes do quê? Vem antes do quê, o orgulho? Da destruição, da desgraça, né, e muitos outros pontos. Em Provérbios 29, 23 vai dizer que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém o quê? Honra. Então, assim, meus irmãos, outro aspecto também, aquele que tem espírito humilde, ele obtém honra, ele consegue, né, ser promovido, ele consegue obter favor diante das circunstâncias. Eu falo assim, no meio do trabalho, por exemplo, uma pessoa que é muito orgulhosa, não está a fim de aprender, não quer ouvir, acha que às vezes sabe mais, né, do que todo mundo está falando ali, dificilmente as pessoas vão dar honra para ela ali, naquele ambiente. Por exemplo, na escola, vou colocar aqui, tem todas as idades aqui. Numa escola, aquela pessoa que não quer ouvir o professor, ela vai crescer? Ela vai aprender? Né? Se ela falar assim, não, eu já sei mais professor, eu não estou aqui, mas eu já sei mais que o professor. Ela não vai aprender. Mas quem que vai crescer? Aquele que vai sentar lá nos primeiros lugares, falando, não, vou ouvir o que essa pessoa tem para me ensinar. E assim acontece em todas as áreas da nossa vida, né? Seja no trabalho, seja na família. Quantas das vezes, né, a gente, por falta de humildade, a gente entra em um atrito com alguém, com alguma pessoa, com algum relacionamento, com alguma amizade, dentro do casamento, em vários ambientes, né, que a gente está imerso. Então, meus irmãos, o Provérbios vai dizer, eu só trouxe 3 pontos, né, mas que antes do orgulho vem a destruição, vem a desgraça, né, vem assim, a pessoa ali, a próprio orgulho dela vai trazer humilhação para ela, mas aquele que é humilde vai trazer honra. Então, meus irmãos, isso é tão sério, né, que a Bíblia fala, né, no primeiro texto que a gente leu, que Deus, ele resiste ao orgulho. Assim, eu creio que muitas das vezes, né, as crises dentro da igreja, de várias situações, por quê? Porque em algum momento o orgulho entrou, né? Em alguma ocasião o orgulho entrou no nosso coração. Pode passar, Felipe, tem até alguns textos que eu gosto muito, que John Wesley, olha que John Wesley vai dizer sobre orgulho. Olha, um orgulho espiritual é o maior e mais perigoso de todos os pecados, né? Esse sermão é o espírito de escravidão, o espírito de adoção. Então John Wesley vai dizer que o espírito de orgulho, né, o orgulho espiritual é o maior e mais perigoso de todos os pecados. Olha o outro que ele falou: o orgulho não pode viver onde habita o amor de Deus, né? Isso de John Wesley, né? Nosso, né, precursor aí da igreja metodista, um grande avivalista, né, do século XV.
Nada é mais contrário ao Espírito de Cristo do que o orgulho. Também ele disse isso. O verdadeiro cristão não se enaltece, sabe que tudo que tem vem de Deus. Então, meus irmãos, muitas coisas na nossa vida não avançam por causa do orgulho. Muitas coisas na nossa vida não avançam porque muitas das vezes falta a humildade. Irmãos, Cristo, tendo todo o poder, tendo toda a plenitude de Deus, Ele se esvaziou, e a forma que Ele nos alcançou foi por meio da humildade. Ele se fez como nós, se esvaziou por completo, considerou, inclusive, Paulo fala, considerem os outros superiores a você mesmo, não olhe alguém acima, no sentido do orgulho. Quantas parábolas Jesus ensinou sobre não procurar os primeiros assentos, sobre não, Jesus vai trazer muito sobre a humildade também. Tem uma parábola até quinta-feira que eu compartilhei na célula, sobre a grande ceia, que fala também muito sobre a humildade, sobre os convites que aquele servo fez e que muitos convidados não aceitaram, mas só aqueles, às vezes, que aceitaram foram aqueles mais humildes, diante daquela circunstância, daquela parábola específica. Mas, meus irmãos, pode passar, Felipe. Então, assim, meus irmãos, C.S. Lewis, também um grande autor aqui mais moderno, do cristianismo, ele fala, no livro Cristianismo Puro e Simples. Alguém já leu esse livro? Cristianismo Puro e Simples. Só o Felipe, acho. Eu já li esse livro umas 2 vezes, mas é um livro muito bom também. Ele que é o autor de Crônicas de Nárnia, tem muitos pontos aí. Ele fala assim: o orgulho é o maior de todos os pecados. No livro dele ele fala muito, o livro dele chama Cristianismo Puro e Simples. E aí ele fala, o orgulho é o antídoto ao amor. Quanto mais orgulho temos, menos amamos os outros. Então, meus irmãos, C.S. Lewis também vai trazer muito sobre a questão do orgulho, ele vai trazer no livro dele que muitos pecados eles surgem a partir do orgulho, do homem, que gera outras coisas, que geram outros pecados, até chegar à destruição. Mas, meus irmãos, o orgulho ele é tão sério, porque Deus fala nesse texto de Tiago, e a Bíblia fala assim, ele diz: Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas Ele dá graça àquele que é humilde. Então, assim, se você não quer ter a resistência de Deus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as coisas, todas as coisas da sua vida, aprenda, sobre Cristo, sobre a humildade. Porque muitas das vezes, se tem algo na nossa jornada que precisa, de algo para ser aperfeiçoado, eu creio que isso, todos nós, eu falo assim, por que o orgulho é algo oculto, vou colocar assim, porque todos nós temos algum ponto a vencer sobre o orgulho, sobre alguma situação, às vezes a gente, é orgulho religioso, é o orgulho de ter conquistado, é o orgulho de fazer isso, é o orgulho, de ter as coisas, é o orgulho, às vezes, de ter um título, todos nós temos, de certa forma, alguma forma de orgulho, e se você não reconhece isso, já é uma forma de orgulho, sim, porque todos nós estamos aqui sendo aperfeiçoados e precisamos de vivenciar a humildade, e isso a gente aprende muito de Cristo. Pode passar mais uma vez, Felipe. Então, meus irmãos, até coloquei uma imagem ali. Vamos abrir o texto lá de Hebreus 12, 14. É um texto também que eu gosto muito sobre o tema. Glória a Deus. Vamos ler do 10 ao 14, do 10 ao 15, quer dizer? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ia ler um pouco menos, mas eu vou ler um pouquinho mais. Hebreus 12, do 10 ao 15. Todos acharam? Se não acharam também, eu facilitei hoje aqui. Hoje eu fiz um pouco diferente, Eu já trouxe tudo um pouco mastigado. Mas assim, já está lá, já está na apresentação também, mas eu vou ler do 10, então quem não está, vai acompanhando. Porque aqueles de verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção
ao presente não parece ser de grande alegria ou de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que mantejas não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém. Meus irmãos, se a gente for ver esse texto todo assim, antes do versículo, né, sobre a raiz de amargura, ele vai falar sobre a importância da disciplina, vai falar que Deus, ele disciplina aquele que ele ama. E ele vai falar, né, que a correção, as coisas da nossa vida que a gente precisa avançar, ela tem um proveito para todos nós. Toda correção, todo processo de correção e disciplina na nossa vida, ela tem um proveito. Mas naquele momento que a gente está sendo corrigido, ela não vai gerar alegria. Por exemplo, quando a gente está renunciando, quando alguém fala algo que a gente não gosta, isso vai gerar alguma forma de tristeza inicialmente. Mas depois, né, para aqueles que estão exercitados, né, querem exercitar a verdade, né, ela vai trazer, né, a verdade ali para nós, e nós vamos ser participantes da santidade. E aí ele vai falar assim, para as pessoas ali, seguir a paz com todos e a santificação, ali a partir do 14, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui, todos esses textos aqui, é que muitas das vezes na nossa vida vão existir processos de disciplina. Muitas vezes alguém vai falar coisas para nós que nós não vamos concordar. E todos nós vamos ter momentos que vão acontecer isso. Não tem ninguém aqui que não vai passar por isso. Em todos os momentos, por exemplo, desde que eu converti na minha vida, eu passei por algum processo que eu precisei aprender algum processo diferente. Por exemplo, no tempo de solteiro eu tive que aprender algumas coisas, né, com o Senhor. No tempo de casado, no tempo de estudo, no tempo disso, no tempo daquilo. Então, todos os momentos da nossa vida, nós vamos passar por processos na nossa vida para que a gente possa ser aperfeiçoado, né? Processo de obediência. Às vezes o pastor vai falar algo que às vezes não vai ser, né, não vai amaciar, não vai ser aquilo que você gosta. Às vezes seus pais, às vezes alguma situação que você está passando na vida vai te ensinar alguma coisa, né? Vai exigir de você, para você subir de nível, né? Para você ser aprovado naquela situação, vai exigir de você algum tipo de disciplina. E a Bíblia vai dizer, né, que assim, seguir a paz com todos. Parece, quando a gente lê esse texto de Hebreus, parece que é um monte de informação. E aqui eu estou falando assim, que eu estou vendo a cabeça de vocês assim, né? Muita coisa. Mas assim, irmãos, por que ele fala assim, seguir a paz com todos e a santificação? Porque, e aí logo depois ele falou assim, tendo cuidado que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Porque, meus irmãos, a coisa mais difícil, eu falo assim, a coisa mais simples da nossa jornada cristã é viver igreja. Ontem eu estava falando com os jovens aqui, que a coisa que mais vai te trazer experiência é servir na igreja, num casamento. Por quê? Porque a partir do momento que você aprende a viver em comunhão, um com o outro, uns aos outros, em comunhão, lá na célula a gente fala muito sobre uns aos outros, né? Até tem uma palavra sobre isso. Mas assim, irmãos, às vezes o evangelho, a simplicidade do evangelho, ela é tão impactante que às vezes poucas pessoas vivem ela. Porque o mais difícil, muitas das vezes, é viver o simples. É viver aqui, onde você está sentado em comunhão, no corpo de Cristo, com os irmãos, se comprometendo, né, assim, tendo uma responsabilidade aqui dentro. Isso muitas das vezes é o mais difícil. Porque por isso que a Bíblia diz seguir a paz com todos. Porque é difícil, meus irmãos, você seguir a paz. É muito difícil quanto mais tempo vai passando, quanto mais intimidade vai tendo, mais difícil é você estar em comunhão, você viver igreja. E por isso que essa palavra fala assim, seguir a paz com todos.
E aí depois ele fala assim: cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brote e vos perturbe. Porque, meus irmãos, quando a gente vive em comunhão, como a gente vive em igreja, quem verdadeiramente quer viver igreja no sentido de estar em comunhão, estar em unidade, né, dar um passo mais fundo, viver o amor de Deus como igreja, de alguma maneira você vai passar por momentos que vai dar vontade de desistir com os irmãos. Até mesmo o pastor, né, já me falou assim: tem dia que é difícil, tem circunstâncias que é muito difícil. Imagina também nós aqui, muitas das vezes, né, eu ouço muitos irmãos, né, vejo muito a trajetória de muitos irmãos dentro da igreja, por onde eu já passei também. Em todo lugar é a mesma coisa. Irmãos, o mais difícil é o simples, que é nós vivermos igreja, é seguirmos a paz uns com os outros, é vivermos a comunhão dos santos, é a verdadeira igreja. E por isso que a Bíblia faz: tendo cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. E aí eu até fiz uma imagem ali: orgulho. O que é orgulho? Resistência à mudança é orgulho. Dificuldade de admitir erros é orgulho. Competição é orgulho. Necessidade de estar certo sempre. O desprezo pelo outro. Você se achar superior, né? A própria Bíblia fala, né? Não se considere superior ao outro, né? Tem uma palavra, né, no Novo Testamento que fala muito sobre isso. Mas, meus irmãos, a resistência às coisas, a admitir aos erros, a querer estar sempre certo, a entrar em competição, né? Às vezes no ministério de louvor, às vezes acontece muito isso. Glória a Deus que aqui não acontece, né? Competição para ver quem vai tocar, como vai fazer. Né, em todos os lugares onde tem pessoas, vão ter esses problemas de falta de paz, de falta de comunhão, de orgulho. Porque o orgulho está presente em todo lugar: na família, no casamento, na igreja, na célula, na comunhão, no ministério. Em todos os lugares vai ter orgulho. E ali, né, eu coloquei alguns exemplos. Pessoas têm resistências a mudanças, pessoas que têm dificuldade de admitir erros. Né? No casamento isso vai corroendo, né? Quem é casado que sabe. Competição, necessidade de estar sempre certo. Então, meus irmãos, o orgulho, né, assim, ele tira a nossa paz uns com os outros. Seja dentro da sua casa, seja aqui na igreja, seja em qualquer ambiente que você está imerso. E a igreja, meus irmãos, para nós que somos, né, crentes em Jesus, é o corpo de Cristo. É um lugar assim que a gente tem que fazer parte da nossa família, vou colocar, a nossa família na fé. E, meus irmãos, todo orgulho, se você mantém o orgulho, ele vai gerar uma raiz de amargura no nosso coração. Por isso que a Bíblia fala assim: seguir a paz. Antes, lá em cima ele vai falar sobre disciplina, porque Paulo, né, nas cartas, né, se a gente for ver todo o Novo Testamento, vão ter orientações para a igreja. Paulo, como apóstolo, ele passava muitas orientações que muitas das vezes eram orientações que as pessoas tinham dificuldade. Ele tocava ali na ferida. Por exemplo, a carta à igreja X, a carta à igreja Y. O que ele trabalhava ali? Quando a gente pega o Novo Testamento, ele trabalhava as dificuldades daqueles irmãos, as orientações bíblicas ali, né, sobre a respeito de Cristo, né, sobre onde a igreja queria chegar. Por exemplo, tinha lá os judaizantes, então ele fala: toma cuidado, né, para a questão do judaísmo entrar aí dentro dos irmãos, né, dos fariseus lá. Então, assim, meus irmãos, o que acontece? O orgulho, quando ele entra e faz parte da igreja, ele nos faz sempre entrar em competição. Ele nos faz sempre querendo estar acima das circunstâncias, da situação, das pessoas. E quando existe orgulho no nosso meio, entra aí a raiz de amargura. E a raiz de amargura, meu irmão, quando ela brota, aí eu coloquei duas árvores ali, né? A árvore onde existe humildade no coração das pessoas, onde flui, né, rios de água viva, onde flui Cristo, onde há perdão, onde as pessoas levam dano, onde as pessoas dão a segunda face, caminham mais uma milha, né? E a árvore ali da amargura, que é a árvore da solidão, da desgraça, da destruição, de tudo aquilo, né, que traz tragédia, né? Porque
a própria Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Então, assim, onde há soberba, onde há orgulho, né, vem queda. E muitas das vezes isso está no nosso coração, como igreja. Nós, muitas das vezes, como igreja, nós temos dificuldade de seguir uma visão. Por exemplo, tem a célula. A gente tem dificuldade de seguir uma visão, né? Assim, muitos irmãos, né, têm dificuldade com isso. Mas assim, eu entendo, cada um tem uma posição, cada um tem uma visão. Mas o que é divisão? Divisão é simplesmente duas visões. Não é briga. Isso é rixa, confusão, tudo mais. Mas divisão são duas visões. Não é que um está certo e o outro está errado. Mas é que existe, um tem uma visão e a outra tem outra. E aí duas pessoas têm visões diferentes. Mas só existe unidade onde existe um povo caminhando na mesma visão. Por exemplo, se a gente quiser ser uma igreja frutífera, se a gente quiser ter alvos aqui de multiplicação, se a gente quiser andar em unidade, a gente vai ter que seguir uma visão. A gente vai ter que, como igreja, andar. Não é que a gente vai concordar todo um com o outro, não é que a gente vai ter que muitas das vezes chegar, olha, isso aqui, né, eu penso diferente, isso aqui é isso aqui é... Não é isso, meus irmãos, mas é ter a humildade de falar assim: Senhor, eu não estou entendendo, mas se é do Senhor, eu estou junto. Mas se é do Senhor, eu creio que há um propósito maior nisso. E muitas das vezes, nós, como que nós somos? Não, se eu não estou entendendo, então eu não concordo, eu não vou, eu não faço, eu não me envolvo. E muitas das vezes isso acontece no nosso meio. E por isso que nós como igreja não avançamos, porque nós poderíamos estar muito além. Quando eu estava orando em casa, né, assim, o Senhor me trouxe essa palavra sobre orgulho. O Senhor me trouxe assim, o quão além nós poderíamos estar se existisse humildade no nosso meio. Humildade de ouvir, humildade de, às vezes, de não julgar antes de orar, antes de buscar uma direção. Porque quando existe o orgulho, aí entra a amargura, aí entra a maledicência, aí entra as brigas, aí entram as confusões, aí entram as divisões, aí entram tudo aquilo que a gente não quer viver. Porque o orgulho, meus irmãos, é algo que eu não lembro muito de ter ouvido uma palavra assim específica sobre orgulho, mas é algo que destrói. O Provérbios vai dizer muito sobre isso. Eu trouxe só 3 exemplos ali, mas tinha mais de 8 exemplos lá quando eu estava estudando, né, sobre o tema. Mas, meus irmãos, se nós quisermos avançar como igreja, é preciso haver uma humildade. E que tipo de humildade no nosso meio? A humildade de Cristo. Como que Jesus andou sobre a terra? Né, assim, ele foi o servo, né, quando ele sentou ali na mesa lá lavando os pés dos discípulos, né? Pedro falou assim: não, que isso? Basta de mim, né? Você vai lavar meus pés? E muitas das vezes, meus irmãos, às vezes a humildade é isso também, você receber uma bênção. Muitas das vezes, o que eu percebo? O pastor quer abençoar a igreja, às vezes com uma direção, com uma palavra e tudo mais, e a gente fica assim: não, mas não é assim, não deve ser assim, a palavra não é... E a gente acaba perdendo aquilo que a gente tinha para receber, porque o orgulho, ele tira os frutos da nossa vida. Porque onde há humildade, existe muita frutificação. Até coloquei uma árvore ali com muitas raízes, né? Porque onde há humildade, as pessoas estão querendo aprender, elas estão querendo absorver tudo aquilo que é ministrado, tudo aquilo que é falado, retendo tudo que é bom, né? Assim, e quando a pessoa retém as coisas na vida delas, tudo, seja no trabalho, tudo, se a pessoa está aberta, se ela é humilde para aprender com o professor, ela vai crescer. Se ela é humilde para aprender com... Não é porque o professor às vezes não conhece, vou colocar assim alguma coisa, que você não tem nada para aprender com ele, quem aí estuda. Não é porque você tem uma visão, alguma experiência, que você não tem a aprender com outros empresários. Mas, meu irmão, onde existe humildade, aí existe muita frutificação. Os frutos vêm. E assim, essa base da humildade na jornada da igreja é o que vai fazer a igreja multiplicar. Porque onde existe humildade, a absorção, a unidade, a gente aprende a perdoar um ao outro, a gente aprende a amar um ao outro, a gente aprende a dar face um para o outro, a gente aprende a andar mais uma milha. Às vezes, muitas das vezes assim, você está assim: Senhor, eu estou aqui, mas né, às vezes em algumas situações assim, você fala assim, mas quando você vai ver, meus irmãos, quando existe humildade,
você vai receber. Se você quer aprender, se você for alguém humilde, você vai receber. E meus irmãos, Cristo nos ensinou, né, sobre humildade, né? Assim, não preciso nem falar sobre o exemplo de Cristo aqui, porque nós temos muito exemplo, né, sobre Cristo, sobre a humildade de Cristo, aquilo que Ele se entregou, aquilo que Ele fez por todos nós, né, e se entregando no nosso favor, né, entrando no nosso lugar, né, se fazendo servo, né, entre todos os irmãos ali, né, servindo, né, estando ali à mesa e tudo mais. Então, assim, Cristo se esvaziou e Ele é o exemplo maior de humildade que nós precisamos como igreja. Então, meus irmãos, eu não sei como está o seu coração essa noite, mas assim, eu creio que o Senhor quer trabalhar muito sobre o orgulho do nosso coração, né? Eu trouxe uma palavra, né, da última vez sobre maledicência, mas hoje o Senhor me trouxe uma palavra muito sobre orgulho, né? Como que nós precisamos trabalhar essas estruturas do nosso coração. Isso vai abençoar seu casamento. Quantas das vezes existe rixa no meio do casamento porque tem orgulho? Eu estava vendo alguns estudos, né, assim, muitos divórcios, né, terminam por questões financeiras, mas também muito sobre orgulho, né? Se um está achando que está certo dentro do casamento e o outro está errado, né? Quantas das vezes ninguém quer abrir mão das coisas porque falta humildade, né, diante da situação. Paulo tem um texto que eu gosto muito, que ele fala assim: por que há rixas entre vocês? Porque antes vocês não tomam dano. Porque antes vocês não tomam, né, assim, o dano, para que haja unidade entre vocês. E Paulo tem uma outra palavra que fala assim: ainda que eu seja menos amado, assim, eu me gastarei, me deixarei gastar por vocês, ainda que quanto mais eu vos ame, menos eu seja amado. Olha que tremendo, né? Assim, então Paulo, ele se desgastou, né, assim, pela igreja, né, pelo apostolado dele, pelo chamado dele ali, para que, ainda que, quanto mais ele amasse a igreja, menos ele fosse compreendido ou amado. Então, meus irmãos, quando há humildade, a gente não está buscando um reconhecimento. É assim, se a igreja tivesse essa mentalidade, né, assim, de estar junto ali, né, não buscando, às vezes, os primeiros assentos, mas buscando Cristo, né, em primeiro lugar. E a humildade, meus irmãos, ela abre muitas portas na nossa jornada. Eu coloquei aquela árvore ali bonita, né, cheia de frutos e tudo mais, mas assim, é um processo de Deus na nossa vida, de reconhecer as coisas, né, de pular, né, assim, orgulho, de vencer, né, quebrar as estruturas de orgulho do nosso coração. Então, meus irmãos, essa noite eu queria trazer assim, sobre isso, né, assim, porque Deus, ele resiste. Se você tem dentro do seu casamento uma situação de orgulho, a Bíblia é muito clara, ele vai falar assim: Deus resiste a esse orgulho. Deus resiste ao soberbo. E o orgulho vai te levar à destruição, como diz a palavra. Então, meus irmãos, porque às vezes a gente fica orando muito assim: Deus, me dá uma direção, me dá uma palavra, tudo mais. Mas se tem orgulho, vai ter resistência. Se a gente não quebrantar o nosso coração em humildade, vai ter resistência. São tempos em que as coisas abaláveis vão ser abaladas para que as coisas inabaláveis permaneçam. Escutem isso. As coisas abaláveis precisam permanecer, inabaláveis precisam permanecer. Deus está mexendo com as estruturas das igrejas, né? Não só a metodista, mas muitas igrejas. Para quê? Para que só aquilo que é inabalável permaneça. Para que aquilo que é abalável caia, se rompa. E eu creio, né, como diz aquela palavra lá que a gente leu de Isaías, né, assim, que Deus vai destruir o orgulho, a altivez, né, no nosso meio, né, no meio do povo dele. Porque Deus, ele habita no meio ao povo onde há humildade de coração, onde há quebrantamento, onde há um coração contrito, né, como diz a palavra. Deus, ele olha muito mais para o coração, né, um coração contrito, humilde, que ouve a voz do Senhor. Então eu vou convocar os irmãos, todos nós aqui, né, como igreja, nos colocarmos de joelhos. Todos nós aqui, eu creio que cada um de nós tem uma área de orgulho. Se você acha que não tem, só quem não pode ficar de joelho, né? Claro, mas assim, se você pode ficar de joelho, nós vamos estar aqui juntos como igreja. Milena, aquela música Humildade, você sabe tocar? Não, né? Então pode escolher. Nós vamos estar aqui como igreja. Só se você não pode se ajoelhar, ou se você acha
né, que você já é humilde o bastante, mas nós vamos colocar aqui como igreja, juntos hoje, em humildade diante do Senhor, porque o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a nossa mente, o Senhor conhece o nosso coração. Pai, Jesus, Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo, Pai, perdoa-nos, ó Pai, todas as vezes, ó Pai, que nós fomos orgulhosos, ó Pai. Quebra o nosso coração, ó Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos, ó Pai, aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, ó Pai, em nome do Senhor, de todas as vezes que nos sentimos superiores, ó Pai, todas as vezes que entramos, ó Pai, em guerras, em dissensões, ó Pai, contra o outro, Pai, todas as vezes, ó Pai, que nós nos sentimos, ó Pai, acima das pessoas, ó Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia, Pai, Pai, traga quebrantamento sobre o nosso coração como igreja, porque se nós quisermos viver uns avivamentos, Pai, nós devemos viver, ó Pai, a quebra do orgulho, Pai, o orgulho do nosso coração, Pai, dentro das casas, dentro das famílias, ó Pai, dentro dos casamentos, Pai, dentro da igreja, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, se há algum orgulho aqui entre irmãos, ó Espírito Santo de Deus, quebra esse orgulho, ó Pai, gera perdão, gera vida, ó Pai, gera quebrantamento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, mexe com a estrutura do nosso coração, mexe com aquilo que é abalável, ó Pai, para que aquilo que é inabalável permaneça somente Cristo, firme fundamento da nossa fé. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, nós nos colocamos aqui de joelhos diante do Senhor, ó Pai. Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós, ó Pai. Senhor, quebra, ó Pai, o orgulho do nosso coração, quebra, ó Pai, as estruturas, ó Pai, da nossa mente, ó Pai, de nos acharmos, ó Pai, pelo nosso conhecimento, ó Pai, pelos nossos títulos, ó Pai, Senhor, pelas circunstâncias, de querer sempre provar que estamos certos. Ó Espírito Santo de Deus, quebranta-nos, ó Pai, vivifica-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pois queremos ter graça diante do Senhor, porque o Senhor resiste àquele que é soberbo, mas o Senhor dá graça, o Senhor dá favor àquele que é humilde. Pai, e aqui essa noite nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, quebranta o nosso coração, ó Pai, a nossa mente, ó Pai, pois queremos servir somente ao Senhor. O Senhor é, ó Pai, que se entregou por nós, ó Pai, que entregou toda a sua vida, ó Pai, com humildade, Pai, durante todo esse tempo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, louvamos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações, vê se há em nós, ó Pai, alguma estrutura que precisa ser quebrada, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, ó Pai, vê se há em nós, ó Pai, vê se há em nós, Jesus, pois queremos como igreja avançar. Nós não queremos, ó Pai, ficar estagnados, mas nós queremos avançar, nós queremos crescer em Ti, ó Pai, com raízes profundas no Senhor, ó Pai. Quebra toda raiz de amargura, Pai, toda amargura que foi gerada por alguma ferida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha tocar, venha nos transformar, ó Pai, toda decepção, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, renova o vaso, Pai, o Teu amor nos refaz, ó Pai, nos faz cada dia novos, ó Pai, vivemos em novidade de vida, Jesus. Espírito Santo de Deus, ó Pai, nós queremos nos humilhar diante das Tuas poderosas mãos, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nos molda como vasos, ó Pai, como que precisam ser quebrados, ó Pai, que precisam ser moldados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensina todas as coisas, ó Pai. Queremos estar abertos a aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão que como igreja, Pai, possamos ser uma igreja, Pai, perdoadora, Pai, uma igreja vivificada, cheia do Teu Espírito Santo, quebrantada, Pai, cheia de vida do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos aqui essa noite, ó Pai, entregando o nosso coração, a nossa mente, ó Pai, os nossos olhos ao Senhor, porque todos nós carecemos de Ti, ó Pai, somente de Ti. O Senhor é a nossa fonte e a nossa fortaleza, a nossa herança, a nossa segurança, a nossa esperança, Pai. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, se nós queremos crescer como igreja, que possamos, né, ser um povo humilde, né, de estar aprendendo, né, vivendo unidade, porque quando existir humildade no nosso meio, nós vamos... Por que muitas das vezes a gente precisa ajoelhar?
né? A oração, muitas das vezes, Paulo ele orava, né? O Pai, me coloco de joelhos diante do Pai. Porque o homem tem